na nossa série, né, de 3 sermões com essa temática, equipando-se para a batalha. Você que está nos ouvindo agora pelo YouTube, nosso canal, as demais mensagens estão no canal. Se você não esteve aqui no culto, no domingo, nós ministramos, as outras 2 mensagens estão no nosso canal, você pode ouvir, meditar na palavra. Na primeira mensagem nós falamos sobre quem é o nosso adversário, nós olhamos na palavra de Deus quem é o nosso adversário. Na segunda mensagem nós falamos sobre vestir-se adequadamente para essa batalha, e hoje, na última mensagem desta série, nós vamos focar em uma das armas que Deus nos deu, uma arma poderosa na luta contra o nosso adversário, contra os seus enganos. E essa última mensagem é utilizando uma arma poderosa. E nós vamos ler o texto de Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, nós te damos graças por este momento que o Senhor nos concede, de estar louvando, bendizendo, adorando o teu nome em culto público. E também te pedimos agora, Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ó Pai, para compreender a tua palavra, e que o teu Espírito Santo possa falar, ó Pai, poderosamente ao nosso coração por meio da tua palavra, que será exposta nesse momento. Porque se o Senhor não falar, ó Pai, inútil serão as minhas palavras. Mas se o Senhor falar, ó Pai, certamente coisas maravilhosas acontecerão em nossas vidas, ó Pai, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E humildemente nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Pai, fale aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, antes de mergulharmos na mensagem deste versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus, né, nós vamos olhando e observando que esta palavra, ela é uma mensagem, uma passagem da Sagrada Escritura preciosa, mas nós precisamos dar uma olhadinha no contexto, quando o escritor de Hebreus, que nós não temos, né, conhecimento de quem Deus usou para escrever a epístola, mas nós cremos que é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Então nós vamos dar uma olhadinha no contexto desse texto, e para a gente olhar o contexto, a gente vai voltar no versículo 11, né? O versículo 11, o escritor, ele vai dizer para nós, o homem que Deus usou para escrever a epístola, vai dizer para nós que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Ele começa o versículo 11, no versículo 11 ele fala desse esforço. Portanto, esforcemo-nos para entrar no descanso de Deus. E para que ninguém caia, ele vai dizer, pelo mesmo tipo de desobediência que o povo de Israel lá no Antigo Testamento agiu. Porque o escritor de Hebreus, ele escreve exatamente para o povo de Israel. E ele vai fazer muito bem esse link da antiga aliança, de toda a trajetória do povo de Israel, no deserto, a caminhada, a implantação da lei, tudo no Antigo Testamento, e aplicando na pessoa de Cristo. Você vai, na carta aos Hebreus, a gente vai ver claramente ele fazendo essa aplicação, já que ele estava escrevendo para o povo hebreu. E então ele está dizendo, olha, que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso, para que ninguém caia pelo mesmo tipo de desobediência que o povo de Deus fez lá no deserto. A desobediência que ele tem aqui em mente foi o fracasso dos israelitas
né, em ouvir e dar ouvido à palavra de Deus por meio do seu servo Moisés, posteriormente também por meio dos profetas. Muitas vezes o povo de Israel fechava o ouvido e não ouvia a palavra de Deus por meio dos seus servos. E novamente, no capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer assim: pois as boas novas chegaram a nós como a eles, né? Chegaram a nós como a eles. Mas essa mensagem que eles ouviram, né, não beneficiou o povo, não foi bom para o povo, porque eles estavam unidos pela fé não estavam unidos pela fé com os que a ouviram. Ou seja, o povo de Israel, na geração do Êxodo, né, eles simplesmente, o povo recusou a confiar em Deus. Eles se recusaram a acreditar em Deus e em suas promessas. E então muitas vezes nós observamos o povo recusando, endurecendo o seu coração. E tanto é que o salmista vai dizer que eles endureceram, não endureçais os vossos corações como vossos pais fizeram em Massá, em Meribá, né? O povo endurecia o coração, né? Zombavam de Deus, murmuravam quando ele prometeu que sustentaria durante a terra, e o povo murmurava, o povo reclamava, e o povo endureceu o seu coração. E então o escritor de Hebreus está dizendo que nós não podemos fazer como o povo de Israel. Observe que o povo de Israel recebeu as boas novas, né? As boas novas. Eles rejeitaram as boas novas. Foi a mensagem, a palavra que eles ouviram e não acreditaram. Tá? E o que agora nos é dito no capítulo 4 é que nós devemos ter muito cuidado para não cometermos o mesmo pecado, deixando de colocar a nossa esperança na palavra e nas promessas de Deus. Precisamos ter cuidado. Claramente, então, quando ele começa aqui com a conjunção, né, causal, né, porque, em outras traduções, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando ele começa aqui com essa conjunção causal, do versículo 12, ele começa, né, ele está nos dando a razão e os motivos para uma resposta obediente, tá? E o que foi feito já, o chamado no versículo 11, tá? No versículo 11, versículo anterior. Em outras palavras, se alguém fizer a pergunta, por que eu devo me esforçar para entrar no descanso de Deus? Por que eu devo ter o cuidado para não cair no mesmo tipo de desobediência que eles tiveram lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo? Né? A resposta é dada aqui no versículo 12. Por quê? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que nós devemos dar crédito à palavra? Porque ela é viva e ela é eficaz. E então o objetivo é entrar no descanso de Deus. Né? O objetivo é reconhecer, esse entrar no descanso de Deus é reconhecer a salvação, é reconhecer a paz, é reconhecer a alegria, a confiança na vida eterna e no perdão dos nossos pecados, que traz o descanso para as nossas almas. E para que isto aconteça, nós devemos crer em Deus, nós devemos confiar em Deus, nós devemos esperar em Deus, e nós devemos desviar o nosso olhar de todos os nossos esforços para expiar os nossos pecados e descansar nos esforços e nas realizações do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então nós devemos considerar isso. Mas para crermos e confiarmos em Deus, nós devemos primeiro ouvir a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso nós devemos ouvir as boas novas, as boas notícias, né? Entender as promessas que Deus fez a qualquer um que se arrependa e creia em Jesus Cristo. A fé é possível quando a palavra das boas novas de Deus é proclamada. As pessoas vão crer e vão entregar as suas vidas para Jesus por meio da palavra. Por isso nós temos que pregar a palavra, nós temos que anunciar a palavra. E esta palavra, ela é a arma poderosa de Deus para quebrar todos os laços do inimigo, para tirar as nossas vidas do pecado e nos resgatar para a maravilhosa luz. É a palavra de Deus que é essa espada
preciosa que o texto diz para nós. Finalmente nós devemos, finalmente devemos ser diligentes, nós devemos nos esforçar para não ceder à tentação de nos afastar e negligenciarmos daquilo que Deus proclamou e anunciou para nós. E nós devemos nos apegarmos à palavra de Deus. E estamos agora, depois que a gente viu esse contexto, eu queria chamar vocês para a gente olhar para esta arma poderosa que é a palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras. O que é a palavra de fato? O que é esta palavra que é viva e eficaz, que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? O que é esta palavra? Primeiramente nós precisamos identificar qual é a palavra de Deus mencionada aqui. A referência primária aqui é a palavra falada, é a mensagem, é as boas novas que ele anunciou lá no capítulo 4, versículo 2, que ele está referindo. A palavra das promessas e a provisão de geração do êxodo de Israel, que Israel rejeitou. A palavra que foi dada ao povo por meio do profeta Moisés, por meio de Moisés. E então essa palavra que foi anunciada, essa boa nova, é a palavra da qual ele está falando. Foi a palavra que a igreja, nos primeiros séculos, por meio dos apóstolos, por meio dos servos de Deus, ouviu sobre a urgência de prestar atenção no que foi ensinado pelos apóstolos. E para nós hoje, a palavra é a palavra escrita, é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras. Para nós hoje, esta palavra é a Bíblia. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, as Escrituras que contêm a revelação e as promessas de Deus para nós. Como bem o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, da sua primeira epístola: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é essa palavra que ele está referindo, é a Bíblia. Hoje para nós a palavra de Deus está aqui. Tudo que Deus quer que nós saibamos sobre a nossa salvação, como a gente vencer o inimigo, como a gente proceder nessa vida, está na sua palavra. Ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Como Pedro vai dizer na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 21. Pois jamais qualquer profecia, qualquer palavra que está nas Sagradas Escrituras vem de origem de vontade humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo. É isso que nós cremos. Por isso esta é a fé nossa, é o que nós cremos como cristãos reformados. Nós cremos que a Bíblia, somente a Bíblia e nada senão a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. As Escrituras é a única autoridade infalível de fé e prática. Nós cremos na inspiração verbal e plenária da palavra, ou seja, toda escritura é inspirada, tudo que está na Bíblia é palavra de Deus para nós. Nós cremos que a Bíblia ela é inerrante, que ela é infalível. As escrituras são completamente livres de erro nos seus manuscritos originais. Nós cremos nisso. Nós cremos na autoridade absoluta da Bíblia. As escrituras possuem autoridade suprema sobre a consciência humana. E nós cremos que a Bíblia é suficiente para nós. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de outras coisas senão as Escrituras. A Bíblia contém tudo o que é necessário para a nossa salvação, para a vida cristã. Nós cremos na clareza, ou seja, as verdades essenciais da Escritura são claras. Qualquer pessoa pode entender e compreender com o auxílio do Espírito Santo. Nós cremos que a Bíblia ela é harmoniosa, não há contradição, ela não se contradiz. Um versículo explica o outro versículo, a harmonia. Nós cremos na canonicidade das Escrituras, por isso que nós temos os 66 livros, que hoje são considerados canônicos, e eles são a palavra de Deus para nós. Então, esta é a verdade, é esta palavra que ele está se referindo aqui. Ele está se referindo à Bíblia. Primeiro a mensagem proclamada, falada, porque ainda não havia o registro, como Moisés para o povo de Israel. Depois a palavra proferida pelos apóstolos, que ainda não estava escrita, e hoje para nós esta palavra é a Bíblia, que está aqui escrita, a palavra de Deus para nós. É desta palavra que ele está falando. Agora, olhando para que palavra, vamos ver quais são os aspectos dessa palavra para a nossa vida, o que ela faz.
né? Então, o que há nessa palavra que é tão importante? O que ela faz e o que ela realiza como arma para a nossa vida? Porque ela é tão crucial que nós ouçamos e respondamos a esta palavra. E a resposta é encontrada nessas 5 características da palavra de Deus que o escritor vai descrever aqui. E antes de falar sobre essas características da palavra de Deus, não podemos ignorar o fato criticamente importante de que, de fato, a palavra é a palavra de Deus, não a palavra de homem. É palavra de Deus e não palavra de homem. Não especulação humana, como Pedro bem diz. Nós estaríamos, irmãos, em uma completa e total condição desamparada, sem esperança, e espiritualmente patéticos, se nós fôssemos deixados entregues aos nossos próprios pensamentos, às nossas próprias agendas, à nossa própria sabedoria. A palavra de qualquer pregador, de qualquer pastor, a palavra de qualquer professor de escola dominical, a palavra de qualquer doutor, de qualquer especialista em teologia, em grande parte é inútil, a menos que ele fale, o que ele fale seja a palavra que Deus já falou. Minhas palavras aqui, elas serão meramente palavras de homens, e elas só serão valiosas para vocês, e elas só farão sentido e diferença na vida de vocês, elas só serão duradouras na vida de vocês, à medida que ela representa e que ela explica com precisão a palavra de Deus. Por isso o meu compromisso é em expor para vocês a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que a filosofia acha, não é o que a psicologia acha, não é que qualquer outro pensamento acha, mas é o que a palavra de Deus diz que ela é e o que ela espera para nós. Nunca esqueçamos, irmãos, que a palavra diz. Paulo elogiou, por exemplo, aos Tessalonicenses, por que Paulo elogiou aos Tessalonicenses? Olha o que ele diz: quando vocês receberam a palavra de Deus, que ouviste de nós, não a aceitaste como palavra de homem, mas como o que realmente é a palavra de Deus que opera em vós crentes. Paulo elogia os crentes de Tessalônica porque ao ouvir os apóstolos pregando, Paulo e os pastores, eles davam crédito porque era uma palavra de Deus. E nós devemos dar crédito quando é a palavra de Deus. Então, diante disso, nós vamos olhar para o que essa palavra, esses aspectos que a palavra diz. Em primeiro lugar, ele vai dizer que a palavra, ela é viva, né? A palavra como arma de Deus que é dada para nós, ela é viva. Mas o que isso pode ser? O que essa expressão de que a palavra é vida quer dizer? Viva quer dizer? Essa expressão primária que a palavra de Deus é hoje, né? Ela é a Bíblia para nós. Como é que nós podemos dizer que esse livro é vivo? A Bíblia é viva. Como é que nós podemos dizer que esse livro é vivo? É matéria inerte, ele não sai, ele não anda, está aqui. É papel, é tinta, unidos com uma capa, contra capa. Ele não se move por conta própria, ele não fala aqui sozinho, ele não pensa, ele não sente, ele não faz escolha. E então, como é que nós podemos falar que este livro é a palavra de Deus como vivo? É vivo porque Deus, esta palavra, ela é de Deus. Embora esteja aqui no livro, como eu descrevi que ele é vivo porque Deus, o Deus de quem é a palavra, ele é vivo, e ele está vivo. A palavra de Deus, ela assume as próprias características de Deus, e a Bíblia não é letra morta. Não é como um jornal que você lê hoje e descobre que amanhã ele está desatualizado, cheio de erros, sem nenhum benefício adicional.
Também ela é viva porque é um instrumento de Deus, né, que Deus usa para nos dar vida. Em outras palavras, a Bíblia é a palavra viva de Deus, principalmente por causa daquilo que ela faz. E isto Pedro expressou desta forma, olha como Pedro expressou para nós: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Você está aqui hoje por causa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus transformou o seu coração, porque a palavra de Deus proporcionou em você a fé, porque a palavra de Deus trouxe a você a consciência da obra regeneradora de Cristo por você. Vocês foram regenerados não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível. E Tiago, ele vai ecoar esse mesmo sentimento que Pedro está colocando. Ele diz: por sua decisão, Deus, ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa porque ela regenera, porque ela transforma, porque ela muda, ela é viva, ela faz isso em nós. Por que enfatizo tão veemente a palavra de Deus? Por que eu prego a palavra de Deus aqui nesse púlpito e anuncio? Por que eu prego a Bíblia? Porque é improvável que você me ouça falando aqui se não for da Bíblia. E eu, como pregador, eu tenho um zelo, meus amados, e Deus cobra de mim, e eu quero ser fiel, expor somente a Bíblia. Eu não quero trazer aqui pensamentos, filosofias de homens, teorias. Eu quero trazer aqui a Bíblia, pregar a palavra. Não é por arrogância intelectual ou falta de emoção. Eu prego e ensino da maneira que faço e dedico minha vida ao estudo da palavra de Deus por causa do autor da palavra, por causa do Senhor da palavra, que é Deus. E o escritor de Hebreus, Pedro, Paulo e tantos autores do Antigo Testamento dizem sobre ela. É por isso que eu creio que é a palavra de Deus. E eu gosto muito do que John Stott, ele vai dizer para nós, ele diz assim: ó, as palavras que Deus falou através dos autores bíblicos que ele providenciou para que fosse escrita e preservada, não são uma letra morta. Um dos principais ministérios do Espírito Santo é tornar a palavra escrita de Deus viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então esta palavra foi ela que me regenerou, foi ela que me salvou, por isso que ela é viva. E eu tenho, ao longo da minha vida, desses meus 34 anos de ministério, 35 anos de ministério, visto como Deus tem transformado vidas por meio desta palavra. Quando eu anuncio, quando eu prego, quando eu falo do Evangelho, aquilo que o Evangelho faz na vida das pessoas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Mas o escritor de Hebreus vai dizer também que ela pode passar, meu irmão, que ela é ativa e energética, né? Eu usei essa expressão aí, que a palavra de Deus, ela é ativa e ela é energética. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Que ela realmente faz coisas, ela realiza os objetivos, ela produz os efeitos, ela cumpre o que promete. É claro que só faz isso quando o Espírito Santo está ativo e nos capacitando a entender e responder a ela. É obra do Espírito Santo, como nós vimos John está falando ainda há pouco. É obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos convencer de que é a palavra de Deus, e é Ele quem vai aplicar essa palavra, e quando Ele faz isso, ela é eficaz. É por isso que quando eu começo a pregar, quando nós começamos o culto, ou quando nós vamos ler a palavra, nós precisamos fazer exatamente a mesma oração do salmista. Olha o que o salmista faz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Todas as vezes que nós vamos ler a palavra, que nós vamos ler a Bíblia, que nós vamos estudar a Bíblia, todas as vezes que nós vamos pregar, que nós vamos ministrar a palavra, nós temos que pedir: Deus, abra os meus olhos para que eu veja, para que eu compreenda, para que eu entenda, para que eu aceite a palavra.
Observe que nós não estamos aqui por natureza com os nossos olhos abertos para o que Deus está dizendo. Nós precisamos da obra graciosa do Espírito de Deus para iluminar os nossos olhos, esclarecer as nossas mentes, para vivificar os nossos corações, para que nós nos alegramos e recebamos a palavra de Deus como Ele revelou para nós. É obra do Espírito Santo. Então por isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem aplica essa palavra, e é por meio dele que ela é viva nos nossos corações. Se o Espírito Santo não ungir a palavra e capacitar nossas mentes para compreender a mensagem, ela é mera letra qualquer. Nós não encontraremos nada de maravilhoso ou belo nela, sem o Espírito Santo. A palavra é apenas um conjunto de palavras, se mostram enigmática muitas vezes, confusa e para muitos até desanimadora, se não houver a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o pecador, é o Espírito Santo quem abre as nossas mentes, é o Espírito Santo quem aplica esta palavra em nós. Então o que a palavra de Deus faz quando unida ao Espírito Santo? É isso, ela é energética, ela é ativa. Os especialistas, eles podem estudar as dinâmicas e as tendências sociológicas para definir as agendas, né? E como nós devemos fazer igreja e organizar ministérios. Mas com todo respeito aos socialistas, aqueles que estudam a sociologia, em 10 anos de estudo mostrarão que o que costumava funcionar já não funciona mais, é ineficaz. É por isso que eu não acredito nesses modismos de igreja aí, cada igreja que quer criar uma moda nova para tentar atrair o pecador. Não, quem atrai o pecador é a palavra de Deus. Vai mudar, vai funcionar hoje, daqui 10 anos, mas a palavra de Deus é a mesma ontem e será para todo sempre. É a palavra de Deus que é verdade. Nós devemos pregar e ensinar a palavra de Deus, que ela, ao longo do tempo, ela não vai mudar. Os aspectos sociológicos mudam. Os especialistas que estudam os fatores psicológicos, que supostamente governam o comportamento humano e nos fornecem fórmulas para uma vida melhor, saudável, emocional e mental. Com todo respeito à psicologia, em 10 anos os novos estudos e novas pesquisas serão adicionados e derrubarão o que diz anteriormente. Conselhos totalmente opostos. Mas a palavra de Deus, através do seu poder, do seu Espírito, terá permanecido verdadeiramente imutável, sempre poderosa, sempre viva, sempre ativa, sempre energética para transformar o homem. Ela não muda. A psicologia vai mudar. Os especialistas que estudam a filosofia, né, as teorias políticas, as tendências econômicas, os modelos de crescimento de igreja, dinâmica comunitária, com todo respeito ao brilhantismo de tais estudiosos, que traz ajudas temporais, né, mas vai passar, e passa, e mudam. Mas é a palavra de Deus que permanece para sempre. E eu quero pedir, meu amado, quero dizer para você, deixe a palavra de Deus ser a âncora para a sua alma, ser a sua espada poderosa, que ela seja a rocha sobre a qual você fundamenta a sua vida, você constrói a sua vida, o seu lar, a sua casa, que seja a bússola para guiar você através das provações e dos tempos difíceis, que deixe que ela governe as suas escolhas, que ela renove o seu coração, que ela restaure a sua alegria, que ela fundamente a sua esperança. Construa, meu irmão, meu amigo, a sua vida, os princípios morais da sua vida na palavra. Abrace as suas normas, as suas éticas. Acredite que tudo que a palavra diz é de natureza divina, vem de Deus. Acredite que tudo que ela traz é importante para a natureza humana. John Piper, ele vai dizer o seguinte para nós, ele vai dizer assim: quanto mais da palavra de Deus você conhece e você amar, mais do Espírito de Deus você experimentará. Quanto mais você amar a palavra de Deus, quanto mais você buscar a palavra de Deus, quanto mais você construir a sua vida na palavra de Deus, mais você vai experimentar do poder de Deus na sua vida. E ele continua dizendo o seguinte, né, se formos soltos da âncora da palavra de Deus, nós não seremos livres.
Nós seremos escravos das paixões pessoais e das tendências populares. Se a gente desagarrar da palavra, você vai ser preso, escravo de pensamentos, de teorias, de paixões, de pecados. Você vai viver longe de Deus, porque ela é a âncora, é nela que nós devemos sustentar. Ela é a arma poderosa que Deus tem nos dado para a gente viver e construir uma vida poderosa. E a gente também vencer todas as artimanhas, todos os dados inflamados do maligno. Deus investiu o texto bíblico com o poder de mudar a vida humana, de transformar a experiência da igreja. Se não por outra razão, nós devemos pensar, meditar e estudar a palavra. Simplificando, a palavra de Deus, ela pulsa com poder, ela é ativa, ela é energética, ela é poderosa. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Mas ele vai dizer também para nós que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela perfura até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Quando ele fala aqui de alma e espírito, articulações e medula, não está nos fornecendo uma análise psicológica ou anatômica da personalidade humana ou da nossa constituição corporal. Em vez disso, o que ele está querendo ter em foco aqui é um retrato metafórico, em tempos gráficos, do poder preciso e penetrante da palavra de Deus. Ela sonda, ela expõe, os recessos mais íntimos do nosso ser espiritual, trazendo à luz os motivos do subconsciente, daquilo que não é dito. Em outras palavras, ele poderia facilmente ter dito que penetra na divisão do coração e da mente, ou das emoções e da vontade. Ao fazê-la, tem feito o mesmo, ao fazer essa declaração, tem o mesmo sentido. Então, o que ele quer dizer? Que a palavra de Deus é mais afiada do que a espada de dois gumes. Alguns teólogos acreditam que essas duas espadas de dois gumes, essas duas bordas da espada, são referência ao Antigo e ao Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, esses dois fios que cortam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Alguns comentaristas assim atribuem. Outros comentaristas dizem que é a maneira de dizer que a palavra fala de assuntos temporais e assuntos eternos. Dois gumes, assuntos temporais e assuntos eternos. Ou talvez, outros dizem que a palavra de Deus tenha o resultado duplo: ou ela salva ou ela condena, ou ela salva o pecador ou ela condena o pecador. Ou outro ponto é que a palavra nunca deixa de cortar, não tem lado cego, ela é eficaz. Você pode aplicar em cada um desses, não tem nenhum erro, não tem nenhuma heresia em você usar esses dois gumes aí da espada, ou seja, esses dois fios. É uma espada que é amolada dos dois lados. Então, quando ela penetra, ela corta dos dois lados. E então, novamente, aqui nós podemos ver essa eficácia da palavra. E aí eu quero me reportar ao que Isaías vai escrever sobre essa palavra. Olha o que Isaías vai escrever. Porque assim como a chuva e a névoa descem dos céus e não voltam para lá vazia, mas regam a terra, fazendo-a produzir e brotar, dando semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito e será bem sucedida naquilo para o qual eu enviarei. É esse o propósito dela cortar. Ela vai cumprir o propósito, não tem jeito, ela vai cortar. Essa passagem sempre me lembra, e quando eu leio essa passagem, eu me lembro de um incidente que eu li sobre Charles Spurgeon, um grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores, e na história dele diz que uma mulher idosa, já em seu leito de morte lá em Londres, ela estava contando como ela se converteu ao Evangelho. E então ela mostrou um pedaço de jornal amassado que havia arrancado de uma página do jornal. E nessa página havia um trecho de um dos sermões de Spurgeon. E quando perguntava para ela como é que ela conseguiu esse pedaço de jornal,
ela disse que tinha sido usado para embrulhar um presente que foi enviado para ela. Alguém embrulhou, né, o presente para ela nesse jornal, nessa página do jornal onde tinha um sermão de Spurgeon. Foi presenteada para ela lá na Austrália. A melhor maneira que nós podemos reconstruir o que aconteceu: Spurgeon pregou em Londres, após o seu sermão ter sido transcrito, foi impresso, colocado no jornal, né? E um navio que ia para os Estados Unidos, ao chegar em Nova York, esse sermão foi reimpresso em um jornal que acabou sendo enviado para o outro lado do país, lá em São Francisco, e depois de lá levado para um navio na Áustria, né? E foi novamente reimpresso num jornal australiano. E esse sermão, então, depois de impresso, chegou numa folha embrulhada num papel de presente para essa senhora. E o papel havia sido descartado. Alguém arrancou lá do jornal e fez o embrulho e mandou para ela. E chegou para essa mulher. E essa mulher idosa, então, sem suspeitar de nada, ela então olhou para as páginas desse jornal, começou a ler esse sermão, começou a ler a palavra de Deus que estava ali sendo explicada e exposta por Spurgeon. E ali ela teve uma experiência de salvação com Jesus Cristo. A palavra de Deus, ali, escrita naquele jornal, aquela mulher começou a ler, começou a estudar, começou a refletir, o Espírito Santo foi falando ao coração dela, e aquela palavra ganhou vida, e aquela palavra penetrou a alma daquela mulher, ao ponto de levá-la a crer na obra de Cristo Jesus, e ela recebeu a salvação, a vida eterna. Eu me lembro de uma experiência muito próxima a mim, que ocorreu lá em Teixeira de Freitas, quando eu era pastor. A nossa irmã, me ajuda aí, Cris, Maria Leôncio, né? Nossa irmã Maria Leôncio, ela, uma católica muito fervorosa, muito dedicada ao catolicismo, mas ela não tinha paz no coração. E aí um dia ela pegou a Bíblia dela e falou assim: eu vou entrar para dentro do meu quarto e eu só vou sair depois que Deus falar no meu coração. E ela deu esse testemunho, ela dá esse testemunho. E então ela entrou para o quarto dela, pegou a Bíblia e começou a ler a palavra de Deus, diz: eu quero que Deus fale no meu coração. E então aí o Espírito de Deus levou ela para o Salmo 119, né? Salmo 119, que é o salmo que descreve a palavra de Deus. E aí ela foi lendo, e o Espírito Santo foi falando ao coração dela, e ela foi se alegrando, a palavra foi falando e foi revelando a ela. Quando ela saiu daquele quarto, a primeira coisa que ela fez: eu vou procurar um pastor para me ajudar. E aí ela ficou procurando lá no catálogo naquela época tinha aqueles catálogos de telefones, né, de contatos, né, aquelas que eram feitos, e ela ficou lá procurando, e aí ela encontrou o pastor lá de Itabuna, e falou: eu comecei a ler a Bíblia e contou, e Deus está falando no meu coração, e eu quero uma ajuda, eu quero alguém que me ajude. Ele diz: olha, eu sou Itabuna, mas aí em Teixeira de Freitas tem um pastor que eu conheço, e deu o meu telefone para ela, e ela entrou em contato comigo, e aí eu fui fazer uma visita a ela. E essa mulher, então, ela lendo a Bíblia no seu quarto, o Espírito Santo começou a falar com ela, e a palavra é viva, ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito na nossa vida. John MacArthur, ele vai dizer assim: a palavra de Deus nunca falha em cumprir exatamente aquilo para o qual Deus a enviou. Nunca vai falhar a palavra de Deus. E ele continua dizendo: ela sempre realizará o propósito divino, seja para a salvação, seja para a condenação, seja para a edificação, seja para a correção. Deus não desperdiça a sua palavra, ela sempre atinge o alvo para o qual ele determinou. Que maravilha! A palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é afiada, ela é como essa espada que cumpre o propósito, ela corta, ela penetra, ela salva poderosamente o coração do homem. Mas ainda ele vai dizer que a palavra de Deus, né, discerne os pensamentos e o coração. Olha o que o salmista vai dizer. Quando eu leio e vejo essa mensagem, eu só vou a Davi, quando Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me levanto, né? Sabe quando me sento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos,
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu a já sabes e conheces inteiramente. Nós podemos esconder dos nossos vizinhos, nós podemos esconder dos nossos amigos, nós podemos esconder dos nossos cônjuges, mas de Deus nós não podemos esconder nada. Deus não pode ser enganado por farsas e por hipocrisias nossas. Ele sabe o que você está pensando agora, e o que você vai pensar daqui a 10 minutos, 20 minutos, ele sabe o que você vai pensar daqui a 10 anos, ele sabe. E a palavra traduzida aqui por discernir, que ela discerne os pensamentos e a intenção do coração, a palavra aqui, discernir, no versículo 12, também é traduzida por julgar, em outras versões, mas ela não quer dizer que a palavra nos condena. Ele quer dizer que a palavra avalia os nossos pensamentos e as nossas intenções, e pesa, e avalia e analisa. A palavra de Deus penetra profundamente nos recantos mais secretos dos nossos corações e traz a consciência do que está lá. O que é bom e o que é ruim, o que é sincero e o que é hipócrita, o que é amoroso, o que é honroso e o que é corrupto. Ela discerne. E é por isso que muitas vezes o homem não quer se aproximar da palavra, porque ela vai revelar quem nós somos. E é assim que Deus trabalha através da sua palavra para nos proteger contra o pecado e contra a tentação. E aí nós devemos lembrar do que ele vai dizer lá em Hebreus capítulo 3, versículo 2. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Ele fala do engano do pecado ali. O pecado é enganoso quando penetra profundamente na nossa alma e na nossa mente, fazendo-nos pensar que nós estamos melhores, que nós estamos bem, que tudo está maravilhoso. Anula, a ação de Deus na nossa vida. E a palavra é que vai revelar para nós. A palavra é que vai dar discernimento. Como bem declarou o Dr. Carter, ele vai dizer assim, ele vai dizer assim: quando a palavra de Deus é pregada e aplicada pelo Espírito Santo, ela faz mais do que nos informar sobre Deus. Ela nos revela a nós mesmos de uma forma que nenhuma outra fonte de conhecimento pode fazer. Ela nos mostra não apenas quem somos, mas por que somos e como somos. A palavra de Deus, como Pedro vai dizer assim, que ele vai nos orientar para que a gente se aproxime da palavra de Deus e deixe ela mostrar para nós aquilo que precisa ser retirado. Nossa única esperança é encontrar algo tão poderoso e afiado o suficiente para penetrar a névoa do engano da nossa vida e lançar luz aos nossos pensamentos e às nossas intenções, revelando as nossas mentiras, os nossos enganos, revelando a nossa incredulidade. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ela vai mostrando o que precisa ser mudado na minha vida. E por fim, ele vai dizer para nós que a palavra de Deus descobre e expõe os segredos das nossas almas. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você já chegou lá no quintal da sua casa, principalmente na terra, quando tem uma madeira, uma tábua ali, e já há muito tempo ali em contato com a terra, quando você remove aquela tábua, você já percebeu o que tem debaixo dessa tábua? Quando você faz isso, revela uma enorme cidade de insetos, de aranhas, de formigas, todas habitando ali naquele lugar escuro e úmido, invisível para todo, ninguém vê, mas lá debaixo está aquela cheio de insetos. Eles não gostam de ser descobertos. Todos ficam ali correndo para ficar lá debaixo e se protegendo da luz e para ficar escondido. Muitas vezes isso ocorre conosco como cristãos. Muitos cristãos professos vivem vidas onde os segredos são encobertos por escuridão. As pessoas vivem com medo de que alguém um dia levante a tábua e todos podem ver
quem de fato nós somos, a sujeira, a podridão, como nós temos agido, cheio de orgulho, de vaidade, de soberba, de mentira, de engano, de prostituição, de adultérios, de coisas que são abominadas aos olhos de Deus. E isto é o que o escritor dizendo que a palavra vai fazer. A palavra ela vai expor quem de fato nós somos, ela vai mostrar quem nós somos. Quando nós vamos para a palavra, ela vai mostrar que eu sou mentiroso, olha, ela vai mostrar que eu sou pecador, ela vai mostrar, ela vai levantar a tábua da minha vida para mostrar, você é assim, e você precisa da ação de Jesus, do perdão, da graça, você precisa se arrepender dos seus pecados. Ela ilumina a escuridão dos nossos corações e nos força a lidar honestamente com o que está profundamente escondido no nosso coração. As nossas mazelas, os nossos pecados. Não tem como você se aproximar da Bíblia pela ação do Espírito Santo e permanecer o mesmo. Você vai ter uma vida transformada, você vai deixar de mentir, você vai deixar de enganar, você vai deixar de prostituir, você vai deixar de adulterar, você vai deixar de ser egoísta. Porque ela vai levar você a uma mudança de vida. Como Paulo nos ensina em 1 Coríntios, ele vai dizer assim: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Portanto, o segredo do seu coração ficará manifesto, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Quando nós vivemos uma vida de santidade, quando nós vivemos uma vida com Deus, quando a palavra é real e é aplicada na nossa vida, e quando nós pregamos, e uma pessoa que não conhece o Evangelho entra aqui, e ela ouve o Evangelho, e ela vê que o Evangelho é poderoso, porque o Evangelho agiu na nossa vida, transformou na nossa vida, elas também serão impactadas. O que eu percebo hoje é que muitas vezes as pessoas não são impactadas porque o Evangelho ainda não é vivo no coração dos crentes, nossas vidas ainda não foram mudadas, transformadas. Nós continuamos do mesmo jeito. Os cartógrafos medievais, eles normalmente escreviam as bordas dos antigos mapas, onde a terra e o mar não era ainda explorado. Eles aqui habitam dragões e feras. Da mesma forma, existem dimensões inexploradas e misteriosas na alma humana que só podem ser vistas e conhecidas e curadas pelo poder penetrante da palavra de Deus. Minha vida só vai ser mudada quando eu deixar que esta palavra, pela ação do Espírito Santo, ela ganhe vida na minha vida e me transforma. Quando o Espírito de Deus torna a verdade de Deus, nossos segredos mais profundos, mais sombrios, são trazidos à tona, expostos à luz. A nossa consciência é tocada, os nossos corações são inflamados, nossos pecados ocultos são expostos diante de Deus. E nós somos levados a confessar, a abandonar e viver uma vida pura com Deus. Eu gosto muito dessas palavras, de John Smith. Ele vai dizer assim: a palavra de Deus, ela funciona como uma espécie de raio-x. Quando você quebra a mão, você vai lá um dedo ou algum membro, você vai lá tirar o raio-x vai mostrar onde é que está a fratura. Então a palavra de Deus funciona como uma espécie de raio-x espiritual, revelando não apenas nossos pecados óbvios, aqueles que todo mundo pode ver, aqueles que as pessoas veem, mas expondo as estruturas mais profundas dos nossos amores desordenados e desejos mal direcionados. Ela nos mostra que aquilo que pensávamos ser virtudes pode na verdade estar enraizado no orgulho, e aquilo que consideravam amor pode estar fundamentado no egoísmo. Olha, então se você quer saber sobre o amor, você quer saber sobre a verdade, você quer saber sobre as motivações do seu coração, é ir para a palavra. Ela vai revelar para nós. Ela é esta que descobre e expõe os segredos da nossa alma. Ela nos desvenda. Tiago vai dizer na sua epístola que nós não podemos ouvir a palavra e não dar crédito a ela. Aqueles que ouvem a palavra e não crê na palavra, aqueles que ouvem a palavra e não meditam nela,
ele diz que é semelhante ao homem que contempla a sua fisionomia no espelho, ou seja, vai para o raio-x, a palavra mostra que o que está errado na vida dele, ele sai da frente da palavra, mas sua vida não é transformada porque ele não deixa que a palavra atue na sua vida. Ele vai dizer que é semelhante ao homem que contempla a sua fisionomia no espelho, depois que sai, ele sabe que está sujo, sabe que precisa ser mudado, mas continua do mesmo jeito. Eu queria chamar vocês para a gente refletir e praticar alguns pontos sobre cada uma dessas verdades. Põe lá, meu irmão, a primeira, para você praticar a palavra de Deus como viva e eficaz na sua vida, como viva. A palavra não é apenas um texto antigo, mas é a comunicação atual, ela é viva, a palavra de Deus é viva. Então eu quero desafiar você, né, a uma leitura expectante, ao aproximar da Bíblia, ao você ler a Bíblia, né? Deixe Deus falar com você, aproprie que ela é a palavra de Deus, não apenas um evento lá do passado, mas ela está falando para você agora. Faça as perguntas quando você está lendo a Bíblia: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça diante dessa passagem? O que eu preciso realizar? Converse com a Bíblia, converse com a Bíblia, faça uma oração interativa durante a leitura da Bíblia. Pausadamente, você para orar naquilo que você está lendo. Transforme os versículos em conversas pessoais com Deus. Deus, o Senhor está dizendo aqui, né, que nos últimos dias, né, o Senhor falou pelo Filho, e que agora o Senhor fala, né, o Filho é herdeiro. Senhor, me dê a visão para me compreender a obra de Cristo, o ministério de Cristo, a salvação que Ele proporciona. Quando você vai lendo, vai orando e falando com a palavra, oração interativa. Faça um diário espiritual. Mantenha um registro daquilo que Deus tem falado com você. Coloca lá no papel: olha, eu orei, Deus falou comigo nesse texto. E registra, faça um diário espiritual. Use a memorização viva. Tá? Procure memorizar versículos bíblicos, não apenas decorar, mas memorizar aqueles versículos para que no momento de luta, no momento de dificuldade, aquele versículo esteja na sua mente, para, como o salmista diz, traga a tua palavra, traga à memória a tua palavra. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra o Senhor. Esse versículo vai lhe ajudar. Também, como a palavra como ativa e energética. Faça decretos de promessas. Quando você estiver enfrentando desafio, declare em voz alta as promessas bíblicas relevantes. Usa as promessas bíblicas que tem como arma para a sua vida. Por exemplo, em tempos de ansiedade, você pode ir para o versículo de Filipenses e dizer: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Deus, cuide de mim. Você está passando necessidade, eu vou crer. E você começar a apropriar das verdades bíblicas, das promessas de Deus. Orações baseadas nas Escrituras. Quando você for orar, use a palavra de Deus. Ore com fundamento na palavra de Deus, em vez de orar apenas com suas próprias palavras. Ore as palavras de Deus, use as palavras de Deus, as promessas de Deus na sua oração. Confronto com o pecado. Quando você for tentado, use versículos específicos para resistir à tentação. Faça como Jesus fez lá, quando ele foi tentado. Tenha memorizado a palavra. Jesus diz, Satanás diz: olha, coma de toda aí, você pode. Deus vai mandar os anjos aqui, para você estar com fome, manda os anjos vir te alimentar. Jesus diz: mas nem toda palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Pai. Jesus usou a própria palavra. Você possa usar a palavra para confrontar o pecado. Vamos lá? Para a gente aplicar a palavra mais afiada que a espada. Analise suas decisões. Como você vai aplicar isso? Analise. Antes de tomar decisões importantes, submeta ao teste da palavra de Deus. Pergunte o que a Bíblia diz sobre essa situação. Um exemplo. Para os jovens solteiros, com quem eu devo casar? Antes de eu tomar uma decisão de casar. Como é que eu devo dirigir para me escolher a minha amada? O que a palavra me ensina antes de eu tomar a decisão? Nesse negócio, esse negócio vai glorificar a Deus ou não? Antes de tomar decisões, analise, a palavra vai te dar discernimento. Deixa a palavra cortar através das justificativas emocionais.
um confronto pessoal. Quando outros tentarem influenciar com filosofias mundanas ou com conselhos contrários à palavra de Deus, use textos específicos da palavra de Deus para cortar esses argumentos. Não, a palavra de Deus diz que não é dessa forma, é assim, eu vou viver dessa forma. Corte, separe, use a arma. Resoluções de conflitos em relacionamentos difíceis, use a palavra para dividir entre as emoções e a verdade. Deixe as escrituras mostrar o que é correto nos seus sentimentos. Quebras de fortalezas é outra aplicação que você pode fazer. Você identificar pensamentos e crenças limitantes que começam a povoar a sua vida. Você não pode, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo. O inimigo, você não tem como vencer o pecado. Essas fortalezas mentais. Use textos da palavra de Deus que vai mostrar que em Cristo você vai vencer sim aquela luta, aquela batalha, aquele pecado, aquela fortaleza que é criada na sua mente. Tenha o discernimento espiritual. Quando confrontado com ensinos duvidosos, use a palavra de Deus como espada para discernir o que eu devo e o que eu não devo. Tenha discernimento. O outro, para discernir os pensamentos e as intenções. Faça um autoexame regular. Ponha isso em prática. Estabeleça momentos semanais para ler a palavra, especificamente para um autoexame. Pergunte o que está nessa passagem revelada para o meu coração. Deixe a palavra de Deus expor as áreas que precisam de mudança na sua vida. É temperamento? É vaidade? É soberba? É orgulho? É falta de fé? Sua esperança está fraca? O que precisa estar? Deixa a palavra, faz esse autoexame. Teste as motivações antes de agir em situações importantes. Em vez de você ser impulsionado pelo seu coração, utilize a palavra de Deus para examinar os seus motivos. Pergunte por que realmente eu quero fazer isso. Isso vai agradar a Deus? Deixa as escrituras revelar a intenção pura do seu coração. Por que você está fazendo isso? É só para os outros aplaudir você? Ou você está fazendo para a glória de Deus? Identifique os padrões pecaminosos. Use a palavra, a Bíblia, para identificar padrões recorrentes de pecado em sua vida. A palavra revelará raízes profundas de problemas superficiais. Leia a palavra com essa perspectiva. E por fim, no último ali, para a gente descobrir e expor os segredos da alma, o desafio que eu coloco para você é a confissão guiada pela palavra. Use a leitura bíblica como tempo de confissão. Quando a palavra expõe um pecado oculto que você está praticando, ela está mostrando para você que você está praticando. Você se depara na palavra, confesse-o imediatamente. Não resista à luz da palavra de Deus. Quebre os segredos destrutivos. Se você tem segredos que o atormentam, que você guarda aí no seu coração, exponha um intencionamento à luz da palavra. Encontre versículos sobre perdão e restauração. Aplique essa situação. Se o inimigo fica lá lhe acusando, dizendo, mas você fez isso e aquilo ali, ninguém tem conhecimento, só você. E o inimigo fica falando, não, pega, se você já confessou, pega textos bíblicos, palavra de Deus que vai dizer para você que você já foi perdoado pelo sangue de Jesus, para aquilo não ficar consumindo a sua mente, o seu coração. Esses segredos que ficam ali destrutivos, que você não revelou, você não confessou para ninguém, mas você já confessou para Deus. E aí é importante você usar a prestação de contas. Compartilhe com um mentor espiritual. Escolha um irmão mais maduro, uma pessoa mais madura, com a qual você vai poder compartilhar a palavra de Deus. Você vai poder pedir ajuda, porque é muito importante isso. A gente não vai falar de todos os nossos problemas para todo mundo, mas é importante que você tenha um mentor espiritual, uma pessoa que vai ajudar você, um discipulador, alguém que vai ajudar na fé. E por fim, busque na palavra a cura dos traumas ocultos. Permita que a palavra de Deus expunha feridas emocionais, traumas que você tem escondido, e encontre versículos de cura e de restauração e aplique especificamente essa palavra nas áreas da sua vida. Procure. Quem sabe esse parceiro, esse discipulador vai junto com você na palavra, e você, ao abrir seu coração, ele vai junto com
a ação do Espírito vai trabalhar para curar a sua alma, né? Para curar os seus traumas ocultos, porque a palavra de Deus faz isso. Lembre-se de que a palavra de Deus não é apenas para ser lida, mas para ser vivida, meu irmão. Cada um desses aspectos deve resultar em uma transformação prática de mudança de vida. A chave não é apenas para conhecer essas verdades. Não basta apenas conhecer, senão nós seremos como o homem que Tiago vai colocar na sua epístola, mas implementá-la conscientemente e consistentemente na nossa caminhada diária. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada, ela é a nossa arma poderosa. E essas aplicações práticas, né, possam ajudar você a experimentar o poder transformador da palavra de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, a fazer uma oração. Como é que você tem visto a palavra de Deus? Você tem experimentado do poder desta arma que Deus tem nos dado? Você medita na palavra de Deus de dia e de noite, como o salmista diz no Salmo 1? Sua vida tem sido construída nesta palavra. Você tem deixado ela trabalhar a sua mente, o seu coração, a sua alma, tornando você mais parecido com Jesus.